Desde que o ser humano aprendeu a olhar para o céu, teve uma certeza: aquilo não é só para olhar. Em algum lugar lá fora tem alguém ou algo olhando de volta. Ou pelo menos é o que muita gente acredita. Mas de onde vem essa ideia? E de onde saiu aquele bichinho verde, cabeça enorme, olho de ressaca? Hoje a gente vai nessa viagem. Antes de Roswell, antes de Hollywood, o ser humano já registrava coisas estranhas no céu. No Egito Antigo, o Papiro de Tule, cerca de 1480 a.C., descreve círculos de fogo voando pelo céu. Verdade ou tradução criativa? Ainda se discute. Na Idade Média, pinturas religiosas mostram objetos em forma de disco, parecendo naves, como a Madonna com São Giovannino, do século XV. Na China, escritos da dinastia Han mencionam luas duplas e estrelas que se movem contra o vento. Não é ficção científica, é só a humanidade tentando explicar o que via, sem o vocabulário que temos hoje. O século XX foi o grande boom dos aliens. Em 1947, o piloto Kenneth Arnold viu 9 objetos voando em formação sobre o Monte Rainier e descreveu o movimento como prato pulando na água. A imprensa inventou o termo disco voador e nunca mais largou. No mesmo ano, um objeto não identificado caiu perto de Roswell, Novo México. O exército primeiro disse que era um disco voador. Depois, voltou atrás. Era um balão meteorológico. Claro que era, pode crer. O caso Roswell se tornou o evento mais famoso da ufologia e símbolo eterno da desconfiança entre governo e população. Olha, tem muita coisa que a ciência oficial ainda não explicou satisfatoriamente. Vamos aos maiores hits. 1. Caso Rendlesham Forest, 1980. Militares americanos na base da RAF viram luzes. Encontraram marcas no chão e um sargento registrou tudo em um diário. O Ministério da Defesa britânico investigou e disse sem ameaça. Mas os militares nunca voltaram atrás. 2. O sinal WOW, 1977. Um radiotelescópio em Ohio captou um sinal de 72 segundos, perfeitamente dentro da frequência esperada para comunicação interestelar. O astrônomo Jerry Ehman escreveu "Wow" na margem do papel. Nunca foi repetido, nunca foi explicado. 3. Caso Phoenix Lights, 1997. Milhares de pessoas em Phoenix, Arizona, viram uma formação enorme de luzes silenciosas voando baixo. O governador do estado, Fife Symington, ridicularizou o caso publicamente e 10 anos depois admitiu. Também tinha visto e não sabia o que era. 4. Ataques de colares. Brasil, 1977. No Pará, moradores relataram ter sido atacados por feixes de luz, vindos de objetos no céu, causando queimaduras. A Força Aérea Brasileira conduziu a Operação Prato em segredo. Os documentos foram desclassificados em 2004. Por muito tempo, admitir que você acreditava em aliens era caminho certo para ser chamado de louco. Mas aí veio 2017 e tudo mudou. O The New York Times publicou que o Pentágono tinha um programa secreto de investigação de UAPs, Unidentified Aerial Phenomena, o novo nome chique para OVNI. Em 2021, o Congresso americano exigiu relatórios oficiais. Em 2023, um ex-oficial de inteligência, David Grush, foi ao Congresso sob juramento dizer que o governo americano possui materiais e corpos de origem não humana. Isso não é teoria da conspiração de fórum. Se é verdade, ainda em investigação. Ok, mas de onde veio aquele cara? Cabeça enorme, corpo fininho, olho preto de amendoinha, pele cinza ou verde. Esse visual não é universal. É uma construção cultural muito específica e bastante recente. Tudo começa com o caso Betty e Barney Hill, 1961. O primeiro relato amplamente divulgado de abdução alienígena sob hipnose
Betty descreveu seres com olhos grandes e rasgados, cabeça grande e nariz achatado. Basicamente, o esboço original do alien moderno. Em 1977, Steven Spielberg lança Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Os aliens do filme eram altos, iluminados, quase angelicais. Não o bichinho cinza, mas em 1982, E.T. criou o visual simpático e grande cabeçudo que o mundo abraçou. O cinza, como arquétipo dominante, se consolida mesmo nos anos 80 e 90, com a explosão de relatos de abduções e o livro Communion, 1987, com aquela capa icônica do alien olhando fixo para você. Essa imagem foi tão viral, antes do viral existir, que moldou todos os relatos seguintes. Ah, e o verde vem do folclore mais antigo de homenzinhos verdes do espaço, dos anos 30 a 50, da era dos pulp magazines de ficção científica. O verde era associado ao estranho e ao alienígena, literalmente. A nave clássica, disco metálico, dome no topo, luzes piscando, também tem uma origem bem rastreável. Antes de 1947, não existia esse consenso visual. Foi o relato de Kenneth Arnold, descrevendo o movimento dos objetos como pratos pulando na água, que a imprensa transformou em disco voador, e o imaginário popular completou o resto. Nos anos 50, desenhistas de ficção científica desenhavam naves baseadas em protótipos militares reais em formato de asa delta que pareciam discos de certos ângulos. A propaganda da Guerra Fria e o segredo militar alimentaram o mistério. Mas por que disco? Teoricamente, um veículo esférico ou em disco distribui forças de maneira mais eficiente para viagens hiperdimensionais ou propulsão por campos eletromagnéticos. Isso é especulação científica séria, não só ficção. Alguns físicos, como o Dr. Michio Kaku, discutiram abertamente que um veículo de civilização avançada provavelmente não seria nem um disco, nem um foguete como os nossos. E as luzes, brancas, vermelhas, verdes, isso se popularizou pois é exatamente o padrão de luzes de navegação de aeronaves civis e militares. Quando alguém via algo estranho no céu, as luzes coloridas eram o detalhe mais memorável e mais reproduzível em relatos. Ok, chegou a hora das teorias. A gente não vai dizer se é verdade ou mentira, só o que as pessoas acreditam e por que essas ideias existem. O governo americano teria recuperado tecnologia de naves extraterrestres, especialmente em Roswell, e passado décadas engenhando-a de forma reversa para criar tecnologias como transistores, fibra ótica e internet. Há quem cite o cientista Bob Lazar, que em 1989 afirmou ter trabalhado em uma nave alien na Área 51. O governo negou sua existência por décadas, até confirmar em 2019 que ele havia trabalhado no Los Alamos National Laboratory. Governos teriam feito acordos com raças alienígenas, permitindo experimentos em humanos em troca de tecnologia. Nenhuma evidência documental confirmada. A teoria de que seres humanos são uma criação ou projeto de civilizações alienígenas, às vezes ligada a interpretações alternativas de textos sumérios sobre os Anunnaki, popularizada por Zecharia Sitchin. Arqueólogos convencionais rejeitam essa interpretação, mas é um dos maiores fenômenos editoriais de não-ficção alternativa. A crença de que o governo já sabe de tudo e que uma revelação oficial é iminente. Interessante notar, a cada nova audiência no Congresso, essa teoria ganha mais adeptos e mais legitimidade. A questão mais honesta não é: você acredita em aliens? É, dado o tamanho absurdo do universo, 2 trilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, qual é a probabilidade de sermos os únicos?
Mas saber que algo provavelmente existe em algum lugar do cosmos é completamente diferente de dizer que eles já vieram aqui, fizeram acordo com o governo e estão esperando no setor S4. O que sabemos? O fenômeno UAP é real. O governo americano admitiu isso. O que esses UAPs são? Ainda desconhecido. Podem ser tecnologia adversária humana, fenômenos naturais não catalogados, ou, terceira opção que ninguém descarta oficialmente mais, algo diferente. Enquanto a ciência não tem resposta, o ser humano vai continuar olhando para o céu com aquela mistura estranha de medo, curiosidade e esperança. Porque no fundo, a gente quer que não esteja sozinho nesse universo enorme. E isso pelo menos é muito humano. Então, existem? Olha, a gente não sabe. E se você chegou até aqui esperando uma resposta definitiva, bem-vindo ao clube. Ninguém tem. O que a gente tem são casos sem explicação. Vídeos vazados pelo próprio governo americano, audiências no Congresso sob juramento e uma humanidade que insiste em olhar para o céu desde que aprendeu a fazer isso. E talvez seja exatamente esse o ponto. Não saber, mas continuar perguntando. Se esse vídeo te fez querer saber mais, vai lá no comentário e me conta. Qual caso mais te assustou? Qual você acha que tem mais chances de ser real? E se você quer ver mais vídeos assim, sobre mistérios, ciência e as perguntas que a humanidade ainda não conseguiu responder, se inscreve no canal e ativa o sininho, que o próximo vídeo pode ser exatamente o que você estava procurando. Ou não, a gente nunca sabe. Assim como não sabe sobre os aliens.